Eu perguntei para você, PG, das decepções, porque eu já estava preparando para uma próxima pergunta, tá? Em 2002, eu fazia parte de uma igreja bem pequenininha que fica ali na Vila Mariana, e logo depois você saiu do Oficina e muita coisa começou a ser divulgado, não só nas igrejas, mas também em alguns veículos de comunicação da época, da sua saída. Coisas do tipo sensacionalistas, tá? Que o PG foi pego fumando maconha, que o PG traiu a esposa, que o PG brigou, saiu na mão nos bastidores com o pessoal, que o PG era difícil a convivência com o PG dentro dos bastidores. Tudo isso saiu na mídia. Você se calou por muito tempo, cara. Você ficou até 2017 sem cantar uma música do Oficina. Uma música do Oficina. E a melhor resposta foi o silêncio. Como foi lidar com tudo isso, cara? Cara, eu fiz uma música, eu não consigo tocá-la aqui agora. Porque ele é um rock bem pesado, ele é cheio de riff, com violão. Eu nem lembro a música, mas eu consigo me lembrar uma parte da letra. Eu escrevi essa letra exatamente por causa disso. E essa música está no CD de um lado a outro, que é o que os roqueiros gospel mais gostam da minha fase. Né? Comparam isso a um grande disco de rock pesado e tal. Mas ela fala assim, ó: no silêncio de Deus vejo a promessa chegar, pois foi nela que Cristo se entregou por mim. É só isso. Né? É uma música que chama Visão de Deus. Visão de Deus. No silêncio de Deus vejo a promessa chegar, pois foi nela que Cristo se entregou por mim. Então, assim, forte, né? Quando eu saí do G3, e eu já contei isso por vários motivos e tal, realmente foi um desejo meu pessoal por vários motivos. Um, porque eu não estava satisfeito com aquilo o caminho que eu estava seguindo, e eu queria dar eu queria continuar aquilo que eu gostava de fazer, que era ir para as igrejas, tocar quando já tocando. Não que eu não gostasse, eu amava o que eu fazia com o G3, mas o G3 estava se tornando uma coisa muito popular, e eu tinha sido ordenado ao pastorado, comecei a ser chamado para pregar nas igrejas. Mas não, eu era um novo pastor, sim, era um cara que sabia muito pouco, mas o pouco que eu sabia, Deus queria usar a minha vida, não era a minha sabedoria em si, era aquele que Deus chamou para falar dentro da minha sabedoria do que eu estava buscando aprender. E eu não conseguia. Bom, resumindo a história, já falei isso várias vezes, mas aí eu estou tentando lembrar que eu me perdi o que eu estava falando aqui. Eu estava falando das acusações, né? Sobre as acusações, da sua saída, né? E o silêncio. Então, aí, quando eu saí, antes de lançar o primeiro CD, o Adoração, que foi em agosto de 2004, no começo de 2004, eu orei muito. Foi a única vez, não, foram 2 vezes na minha vida, que uma foi por maldades que fizeram comigo mesmo. Foi em 2015, foi quando eu lancei o CD7, que eu falei assim, eu cheguei para Deus e falei: Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar. Eu estava muito, muito chateado. Aí Deus vem, ao invés de afagar você, ele vem te dar um tapa e fala: ó, fi, é aqui, levanta, é caveira. E aí você entende, e aí você chora, você vai, mas essa vez foi difícil para mim, porque eu estava ouvindo tudo aquilo. Eu estava em casa com a minha esposa, poxa, vivendo uma vida feliz no meu casamento, sabia o que Deus tinha feito na minha vida. A gente não tem tempo para contar aqui, mas Deus transformou a vida. Tem o tempo que você quiser. Deus transformou a vida da minha esposa. Tempo a gente tem. Deus, assim, transformou a vida dela. Ela veio de um meio, de um mundo do ocultismo. Ela mexia com ocultismo, com bruxaria, com magia negra. Ela cresceu na igreja, mas nunca foi na igreja, literalmente. Então, ela teve muitos problemas. Né? Então, assim, eu a conheci na igreja, ela saiu da igreja, viveu um problema sério, aí voltou. Ela voltou, tipo assim, eu que orei junto com ela para a vida dela ser transformada, ela aceitar Cristo e tal, reencontrar Cristo de verdade. Então, quando eu comecei a ouvir aquilo, que eu saí porque eu tinha traído a minha esposa, que eu saí por causa de droga, cara, eu sei de onde eu saí, entendeu? Nada jamais ia me fazer voltar para as drogas. Eu tenho pavor, cara, de drogas. Eu tenho nojo, eu sinto o cheiro de cigarro de verdade, a uma distância incrível. Quando a gente vai tocar em show, que a gente vai fazer evento e os caras de som, muitos deles não são, e aí fumam e tal, os técnicos da empresa de som contratados. Eu sinto o cheiro, às vezes o cara fumando no fundo do palco, eu peço, por favor, cara, fuma depois, ou vai mais longe, porque aquilo, eu tenho a rinite, você tem noção, eu tenho alergia a cheiro de cigarro. Então, assim, eu fiquei vendo aquilo tudo, eu ouvi tudo aquilo, cara, que eu não sabia conviver, sabe, aquelas coisas todas, quer dizer, tipo... É muito fácil quando você toma uma decisão e você, entre aspas, está do lado mais fraco. Eu digo assim, porque assim, do lado mais fraco eu digo, o nome estava lá, os outros integrantes, que era a grande maioria, estavam lá. Eu não estou falando deles, tá? Estou falando do peso. Então é mais fácil o público tomar posição para um lado que talvez se sinta mais forte, ou talvez o mais forte, mas que porque ele é vocalista, então ele tomou essa posição. Né? Eu ouvi essa frase, porque você canta. Se você fosse
o baixista, o baterista, Caramba. você não tomaria essa decisão. Eu falei, cara, a minha decisão não é por quem eu sou como profissão, é por quem eu sou como pessoa. E eu acredito Me nisso. chamado, cara. E eu estava orando muito a Deus. Falei, poxa, Deus, não acho justo o que estão fazendo comigo, o que estão falando. E aí, eu falei, poxa, na minha época de G3, os 7 anos que eu vivi ali, da minha fase, o que eu gravei, mais de 60%, mais de 50% das músicas são minhas. Né? E se você for colocar em parceria com o Juninho, ou às vezes algumas com o Jean, que a gente morava mais perto, então assim, mais de 60% das músicas são minhas, quase 70%. Mas eu abri mão de tudo, né? Por quê? Porque um dia, nessa oração, cara, eu ajoelhado na sala de casa, lá em São Bernardo, no apartamento que a gente morava, eu lembro que eu estava buscando em Deus, e Deus falou assim, esse é o seu propósito, esse é o seu chamado. E eu comecei a orar e buscar um nome, buscar o que eu ia fazer, qual que ia ser a proposta. Ele falou assim, ó, só vai e faça. Aí ele falou muito claro para mim, foi muito, muito audível que Deus falou para mim assim, ó, sai da tua terra, não leva nada, porque o que eu tenho para fazer com você é com você. Você não precisa de nada do que você tem. Tudo que no pé do ouvido? Tudo que você tem, você conquistou porque eu dei para você e você se colocou na brecha. Mas o que você tem para conquistar não é o que você fez, é o que você vai fazer. A partir daquele dia, Deus falou assim, você não vai fazer mais nada que você fez no G3. Nenhuma música que é sua, mesmo que você tenha composto sozinho por um testemunho que você tem, são várias. Você vai cantar, você não vai fazer mais isso. E durante 16 anos eu não cantei uma música, durante 15 anos eu não cantei uma música do G3. E eu fiquei em silêncio. Aí Deus terminou, isso pra mim... O justo não se justifica, né? essa. Foi essa frase que Deus falou pra mim. Foi? Desculpa antecipá-la. Aí Deus falou pra mim assim, ó, o justo não se justifica, filho, apenas vá. Enquanto eu estava em oração, o Senhor falando no meu coração muito claro isso. Foi aí que eu decidi não mais ficar me justificando e mostrar com a minha vida quem eu era. E de lá para cá não existe uma mensagem, uma palavra, uma marca que fale assim, realmente, o PG estava errado, ou ele fez coisa errada, ou ele era aquilo, tudo que falaram, inclusive de amigos que saíram, que falaram mal de mim, que usaram nome fake na época, que criaram perfis falsos para falar mal de mim, que sentava já existia isso naquela época, que sentava na mesa comigo, que conversava comigo. Anos e anos depois, 15 anos depois, vieram me pedir perdão e dizer que realmente ele era aquela pessoa que estava fazendo aquilo, e eu perdoei. Eu estou falando isso por causa que eu sou bom, Meu mas não. Deus, cara. Eu fico feliz de ver que tempo, Deus mostrou né? para ele, cara, você precisa se arrepender. A vida já tinha continuado, o cara era pastor, não é pastor e tal. Não, ele é porque ele tá vivo. Então assim, eu não precisei me justificar. Eu apenas continuei minha vida. Agora, que se isso dói, se isso machuca, eu estava falando com o Marcelo agora há pouco ali sobre o Durante. Né? Eu estou contando aqui para vocês 5% do que eu vivi, desse momento principalmente, que você está contando, dá mais de tantas outras coisas também da minha vida pessoal. E o passar pela situação, né, o passar pela prova, e não é igual aquela música que te viu passar na prova e não te ajudou, não tem nada a ver com isso, mas o passar pela prova não adianta. Na maioria não, eu acho que em todas as vezes. É só aquele mais íntimo teu mesmo que está com você, porque mesmo aquela galera que está à sua volta ali, quando você precisa dela, a própria Bíblia já mostra, na hora que você tem que passar pela prova de verdade, você está sozinho, porque até os seus discípulos dormem.